Para ser compreendido, fale a linguagem que o outro entenda. Se você quer que outra pessoa compreenda você, então é preciso que você fale a linguagem que outra pessoa entenda. Isso é básico, óbvio. Todo mundo sabe disso. Mas saber não significa poder. Saber não significa necessariamente praticar. Então, apesar de todo mundo saber que para ser compreendido é necessário falar a linguagem do outro, muitas vezes nós nos esquecemos disso, muitas vezes nós queremos, mas não conseguimos fazer isso. Mas o fato é que nós precisamos nos comunicar com outras pessoas. Pense em qualquer coisa que você queira, qualquer coisa que você queira, seja o que for, vem através de outras pessoas. Você precisa interagir com outras pessoas para conseguir o que você quer. Por exemplo, dinheiro não vem sozinho, você precisa interagir com outra pessoa. Normalmente você precisa oferecer alguma coisa em troca do dinheiro. Trabalho vem através de outras pessoas. Você quer se divertir? Normalmente você vai se divertir com outras pessoas, mas mesmo que você fosse divertir sozinho, o material para a diversão vem através de outras pessoas. O conhecimento, você pode estudar sozinho, mas quem escreveu o livro? Quem preparou um curso? São outras pessoas. Quer comprar uma casa? Tem que ter alguém querendo vender para você. Quer vender? Tem que ter alguém querendo comprar de você. As notícias, você pode estar isolado, preso dentro da sua casa, mas se você quer ouvir notícias, assistir notícias, vem através de outras pessoas. Saúde também. Comida saudável vem de onde? Cuidar da saúde. Você fica doente, quem é que vai cuidar da sua saúde? Então, tudo que você quer vem através de outras pessoas. Então você precisa interagir com outras pessoas, mas também é fato que as pessoas são diferentes. E as pessoas diferentes devem ser tratadas de maneiras diferentes. Isso significa que precisamos falar a linguagem que aquelas pessoas entendem. E nós já sabemos fazer isso, nós já fazemos isso no nosso dia a dia. Falamos a linguagem da criança na hora de falar com criança. Para falar com nossos chefes, usamos uma linguagem que eles entendem. Para falar com nossos amigos, normalmente usamos uma outra linguagem. Para falar com homens, normalmente usamos uma linguagem diferente para falar com mulheres. Linguagem entre homens é diferente entre linguagem que a mulher usa com homens. Você usa um tipo de linguagem com pessoas da sua família, mas mesmo dentro da família, você usa uma linguagem com seus filhos e com seus pais você usa normalmente uma outra linguagem. Tudo isso nós já fazemos, nós aprendemos de alguma maneira, nós fazemos isso hoje quase que intuitivamente, automaticamente. Isso evita uma série de problemas e isso faz com que a gente consiga aquilo que nós queremos através daquelas pessoas. Mas e no trabalho? No trabalho a coisa começa a complicar. No trabalho nós interagimos com pessoas diferentes. Às vezes as pessoas têm uma aparência de alguém igual a você, alguém parecido com você. Mas essas pessoas podem ter pensamentos diferentes. Pode ter opiniões diferentes da sua. E aquela pessoa tem uma opinião e outra tem uma outra opinião. Tem preferências diferentes. Prioridades diferentes. Aquilo que é prioritário para você, para aquela pessoa pode não ser prioridade. Tem conhecimentos diferentes. Mas no trabalho você precisa interagir com essas pessoas diferentes para fazer o trabalho, para conseguir bom resultado no trabalho. Então, como falar a linguagem diferente, como usar linguagens diferentes com pessoas diferentes? Como se comunicar com linguagens diferentes com pessoas teimosas, apressadas,
sistemáticas, detalhistas, ousadas, cautelosas. Essas pessoas existem no ambiente de trabalho. Pode ter cliente que é apressada, tem cliente que é detalhista. Se você não falar a linguagem adequada com uma pessoa apressada, ela pode perder a paciência e vai embora. E você não consegue o que você quer com essa pessoa. Mas você também sabe que existem algumas pessoas que conseguem falar a linguagem com aquela pessoa apressada e conseguem bons resultados. Porque ela usa a linguagem adequada para se comunicar com aquela pessoa. Então, como falar a linguagem diferente com pessoas diferentes? Bom, um especialista em PNL, no final dos anos 1970, criou método prático para usar em consultoria empresarial. Então, esse especialista em PNL, ele criou esse método para usar no seu trabalho de consultoria empresarial. Começou ele mesmo usando esse método junto com empresas, tanto grandes como pequenas, obteve bom resultado. Passou a ensinar esse método nas empresas. As pessoas aprenderam e começaram a utilizar com ótimos resultados. Esse método permite prever como as pessoas pensam e processam informações. Como aquela pessoa pensa e processa a informação. Como aquela outra pessoa pensa e processa a informação de maneira diferente. E também como a pessoa se motiva para fazer as coisas, ou como a pessoa é motivada para fazer as coisas. E você já sabe que pessoas diferentes são motivadas de maneiras diferentes. Permite prever também como a pessoa decide. Qual é o processo decisório daquela pessoa? Pessoas diferentes usam processos diferentes para tomar decisões. Se você consegue prever como aquela pessoa se comporta em termos de pensamento, de motivação e decisão, você está em grande vantagem. Porque você consegue falar a linguagem daquela pessoa de maneira que ela entenda o que você está falando com mais facilidade. Você consegue motivar aquela pessoa para fazer determinadas coisas. Você pode apresentar argumentos, dados e ideias de tal maneira que vai facilitar o processo de decisão daquela pessoa. E com isso você consegue influenciar o comportamento daquela pessoa. E esse método oferece também padrões de linguagem de influência para diferentes estilos de pensamento, motivação e decisão. Então, esse método permite prever como essas pessoas vão se comportar em relação ao pensamento, motivação e decisão. E também fornece uma coleção de linguagens para usar em cada caso. Esse método chama-se perfil de linguagem e comportamento. Esse método permite traçar o perfil de acordo com a linguagem que a pessoa usa. E com isso você usa a linguagem adequada para aquele perfil, para poder ensinar, explicar, motivar, vender e influenciar o comportamento. É constituído de 12 perguntas e também o método fornece um processo para traçar o perfil de acordo com as respostas a essas 12 perguntas. E também um conjunto de palavras, expressões, a linguagem de influência para aquele perfil. No curso Palavras que Fazem Mudar de Ideia, você vai aprender exatamente isso, o método perfil de linguagem e comportamento. Vão ser 16 aulas de 1 hora cada, toda terça-feira das 20 às 21 horas. Começa no dia 4 de junho, primeira terça-feira do mês de junho, e depois de cada aula você vai receber a gravação no dia seguinte. Portanto, se por alguma razão você não participar da aula, ainda assim você consegue assistir depois. As inscrições nesse link, mizugi.com/mdi, mudar de ideia.
mizugi.com/mdi. As inscrições já estão abertas, o botão está aqui embaixo, clique no botão, faça a inscrição agora mesmo para garantir sua vaga.